O entrevistado de hoje é o deputado estadual, o Pedrocian Neto, do PSD. Ele tem se destacado por uma atuação voltada à fiscalização da gestão pública, à defesa das causas sociais, esportivas, ambientais. Enfim, nós vamos trazer um giro sobre aí a sua atuação como parlamentar. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Bem-vindo aqui ao microfone aberto, né? O senhor já é de casa aqui na Massa FM, então nós estamos à vontade. Bom dia, Bruno. Uma alegria muito grande estar aqui com você. Bom dia para toda Campo Grande. Deputado, falando primeiro da campanha que o senhor está defendendo aí, o Morenão Reaberto Já. É verdade. Por que o senhor decidiu levantar essa bandeira, decidiu pleitear isso enquanto deputado estadual? Bom, primeiro porque esse estádio, ele faz parte da memória afetiva do Sul Mato Grossense. Ele é um estádio de 1971, então, portanto, ele já tem 54 anos. Foi construído pelo meu avô. Você imagina a coragem dele construir esse estádio lá em 1971. Acho que Campo Grande deveria ter uns 150 mil habitantes. Uhum. E o que eu acho curioso, quando você fala de estádio, as pessoas falam, mas será que vai encher o estádio novamente? Eu falo, olha, nós temos 1 milhão de habitantes hoje. Quando o Campo Grande tinha menos de 200 mil, a gente lotava. Inclusive, o jogo inaugural foi um Corinthians e Flamengo. O meu Flamengo ganhou do Corinthians. E nós tivemos 38 mil pagantes. Então, eu acho que nós temos que ter de novo esse equipamento esportivo, até mesmo para que a gente possa impulsionar novamente o nosso futebol. Eu acho lamentável a situação em que chegou o futebol sul-mato-grossense. Hoje nós temos um time jogando na Série D do Campeonato Brasileiro, mas nós já tivemos, o meu Operário, por exemplo, já foi 3º lugar no Campeonato Brasileiro. E aí, muitas vezes as pessoas falam, mas é muito difícil a gente voltar a ter time. Olha o que fez Cuiabá. Cuiabá, até esse tempo atrás, estava jogando na 1ª divisão, agora foi para a 2ª. Mas você pega, por exemplo, um Mirassol. Você já viu o tamanho que é Mirassol? A cidade de Mirassol? Mirassol deve ter mais ou menos uns 60, 70 mil habitantes. E tá lá, se não me engano, estava em 4º lugar no Brasileiro, esse dia atrás ganhou do Palmeiras. Ou seja, se você tiver gestão nos times, se você fizer investimento, se você tiver um equipamento público para que esses times possam jogar, que é o palco do futebol, que é o estádio, pode ter certeza absoluta que você vai fazer a economia do futebol voltar a circular. Eu sou contrário que a gente coloque muito recurso público num estádio, uma vez que nós temos uma série de outras prioridades. Por exemplo, hospital, nós temos Santa Casa, nós temos problemas graves na área da saúde, nós temos problemas graves na área de infraestrutura. Agora, um investimento mínimo para se colocar dentro de um estádio como esse, nós já fizemos um levantamento prévio, a gente quer fazer uma desinterdição parcial, não é a reforma inteira do estádio. Então, hoje, o que a gente quer fazer? Quer desinterditar a parte da arquibancada coberta, que dá 12 mil lugares, reformar o campo, os banheiros já estão reformados, os vestiários já estão reformados, falta agora o pessoal do banco de reserva, iluminação e o para-raio, que é o sistema de proteção de descarga atmosférica. Tá? É um sistema todo lá. Não é grande coisa. A CBF já se dispôs a dar 2 milhões para a federação aqui para fazer uma série de intervenções. Nós estamos buscando algumas parcerias privadas. Certo. E, inclusive, tivemos com a Energisa recentemente, tem uma conversa para eles ajudarem na parte da iluminação e um outro empresário para que a gente possa fazer isso. Se eventualmente o governo do estado vier colocar algum recurso, também é positivo. O governador Eduardo Riedel sinalizou nesse sentido, mas algo modesto. Então, a gente faria uma desinterdição do estádio, colocaria público novamente. Aí você tem público pagante, você tem receita para os times, você tem patrocínio para os times, cobertura televisiva, e aí nossos times não vão ter que ir para Cuiabá para jogar o Campeonato Brasileiro, que eu acho que é a suprema humilhação para o nosso futebol ter que jogar em Cuiabá, né? E aí eu acho assim, a gente pode voltar o Morenão funcionar e ter uma segunda fase. Qual que é a segunda fase? Aí sim, é fazer uma conversa com o investidor para ter uma concessão, uma PPP e até eventualmente sonhar com aquilo que já tem em São Paulo, uma Allianz Parque, o Morumbis e outros lugares. Mas é uma segunda etapa. O primeiro objetivo é abrir. Fazer funcionar. Bom, deputado, falando de um outro assunto que o senhor tem comentado e defendido bastante, é que é em relação à internet, a digitalização de muitas coisas no Mato Grosso do Sul, né? Verdade. Infelizmente, por exemplo, há pouco tempo atrás, eu me lembro que alguns anos atrás eu ia para Bonito, e Bonito você tinha operadoras que não disponibilizavam sinal de internet. Você vai a Bodoquena, algumas operadoras não funcionam lá na cidade. Então, como desenvolver saúde, educação, turismo, desenvolvimento
sem essa conectividade, né? Eu acho que é um fator importante, e um dado que o senhor traz é que de 263 mil moradores do estado estariam sem acesso, sem cobertura à internet móvel. É verdade. Infelizmente, o Mato Grosso do Sul é um dos estados com menor cobertura de celular e internet, principalmente na zona rural. Nas cidades, pega celular, mas tem algumas cidades onde só pega uma operadora. Você mencionou, por exemplo, Bodoquena. Eu não sei quais são as operadoras que pegam lá, mas certamente não são todas. Não, acho que é a Vivo, que aqui funciona bem, o restante, só por Deus. Só por Deus. E assim é a mesma situação. Você vai, por exemplo, em Alcinópolis, é assim, em Figueirão, é assim, em Vicentina, é assim, em Rochedo, é assim, Rio Negro, é assim. São cidades pequenas com menos de 15 mil habitantes. Algumas delas que eu mencionei têm 5 mil habitantes. Agora, tem gente morando ali, né? E você não pode fazer com que essas pessoas fiquem apenas num monopólio de ter que trabalhar com apenas uma operadora. Agora, o maior problema não é dentro da zona urbana. O problema hoje maior é na zona rural. Nós temos apenas 25% de cobertura na zona rural. Então, 75% das pessoas na zona rural estão sem cobertura. No estado de São Paulo, por exemplo, 80% das pessoas da zona rural têm cobertura. E aí, nós fizemos esse levantamento com dados oficiais da Anatel e descobrimos também que o problema não é só na zona rural. Nós temos uma série de distritos industriais que estão sem coberturas. Você pega, por exemplo, ali em Maracaju, você tem um distrito de Vista Alegre. Inclusive, o governador, a propriedade rural dele é na região de Vista Alegre. É extremamente produtivo, tem soja, tem cana, tem milho, é a expansão do agro e não pega celular. Tá? Tem 2.000 pessoas morando em Vista Alegre. Você vai, por exemplo, ali em Nova Alvorada do Sul, tem um distrito chamado Pana. Ah, que tamanho que é Pana? Tem 5 mil habitantes o distrito de Pana e não tem telefone. Dia atrás estava falando com o delegado lá de Nova Alvorada do Sul, ele falou assim, Pedro, esse dia atrás teve um crime, fulano esfaqueou o outro, eu tinha que atender a ocorrência, a gente não soube. Por quê? Porque não tem como o cara ligar. Mesma coisa com o corpo de bombeiros. Então, o que eu acho que nós temos que fazer? O governador Eduardo Riedel, de quem eu sou vice-líder na Assembleia Legislativa, deixou claro na campanha dele que o objetivo do Estado era ser próspero, inclusivo, verde e digital. Então, esse lado do digital, eu acho que nós temos que olhar. E aí, o que eu fiz? Tive uma interlocução, depois de fazer esse levantamento, apresentei na tribuna da Assembleia algumas empresas, aliás, um representante que estava falando em nome das 3 grandes teles, nos procurou para falar de uma experiência exitosa em Minas Gerais, que tinha mais ou menos esse mesmo problema, e lá eles têm 800 municípios. Aqui nós temos 79. Minas Gerais tem mais de 800 municípios. E lá o que eles fizeram? Fizeram uma parceria entre o governo do estado de Minas, os municípios e as teles. Tem alguns casos onde existe a obrigação de você fazer o investimento já. E aí é o caso de você cobrar as telefônicas de fazer o investimento agora. Tem casos onde a obrigação contratual deles é fazer lá em 2033, tá? Então, se você obrigá-los a fazer agora, você está antecipando uma obrigação contratual, isso custa dinheiro, que é dinheiro no tempo, né? Nós estamos antecipando essa obrigação. Nessas hipóteses, o que a gente poderia fazer? Uma parceria onde o governo do estado concede um crédito outorgado no valor das antenas. Por exemplo, a antena vai custar 700 mil reais. Então, 1/3 dessa antena, um crédito outorgado do governo do estado, de ICMS, que as empresas vão abater nos débitos próprios. Outro 1/3, a empresa vai fazer o investimento. E outro 1/3, o município pode ajudar dar o terreno, ajudar na infraestrutura e tal. Então, a gente faz uma parceria entre as 3 e disponibiliza já imediatamente. Nós estamos falando de mais de 70 localidades do Mato Grosso do Sul, onde tem muita gente. Então, 1.000, 1.500, 2.000 pessoas, até 5.000 pessoas nesses distritos que não tem atendimento. Fora os assentamentos, vai ali para Cidrolândia, você vai ver a quantidade de assentamentos. São 28 assentamentos, só em Cidrolândia. Aldeias indígenas, comunidades quilombolas, lugares onde tem a fronteira agrícola, onde nós precisamos de internet. Então, acho que esse é um tema importante que deve ser cuidado. Bacana. Deputado, eu tenho mais 2 minutinhos aqui para a gente fechar, mas também não poderia deixar de falar sobre esse assunto. O senhor, claro, atua em várias situações aqui, em questão da violência doméstica, campanha Fogo Zero, tantos outros assuntos. Agora a gente percebe um posicionamento do senhor muito duro e crítico em relação à gestão municipal de Campo Grande, né? O senhor tem se posicionado em relação a isso, feito algumas críticas.
O que difere da época, porque o senhor também já foi secretário, né, aqui em Campo Grande. O que difere da época em que o senhor era secretário para hoje? Por que o senhor critica tanto e tem esse posicionamento de oposição enquanto deputado estadual, né? Sim. Olha, eu conheço, eu ia falar relativamente bem, mas eu vou modificar o adjetivo. Eu conheço bem a prefeitura, eu conheço no detalhe como funciona a prefeitura, sei as condições que nós deixamos a prefeitura lá em 31 de março de 2022. Eu digo a todas as pessoas que eu deixei com 892 milhões de reais na conta, com dinheiro disponível, uma cidade crescendo, prosperando e avançando. E quando você vê hoje Campo Grande, sinceramente, é lamentável você ver o Campo Grandense desviando de buraco, o Campo Grandense vendo a saúde na situação do jeito que está. Você pega os grandes serviços sociais básicos. Consórcio Guaicurus na iminência de quebrar. Santa Casa, se você olhar a situação, você não sabe como que está aberta. O tapa-buraco, você tem uma inadimplência de 6 meses com as empresas de tapa-buraco e cascalhamento. Você vê hoje a prefeitura funcionando meio período, 13h30, a prefeitura já está fechada. Você é um empresário, tá lá, eu preciso uma certidão lá na Semadur, 2, 3 horas da tarde. Você vai na prefeitura, tá fechado, volta amanhã. Então, eu acho que a prefeitura andou muito para trás. E agora o problema da prefeitura toda não é tanto dinheiro, é um problema de gestão. Eu vou apontar alguns casos que me chamam muito a atenção, sem citar nomes. Você pega, por exemplo, o presidente da Getran. Antes era o engenheiro de trânsito. Hoje é o pastor da igreja da prefeita. Nada contra o pastor, acho que é um bom pastor e sou favorável que até os pastores possam ocupar cargos públicos, contanto que um presidente da Getran seja alguém qualificado na área. Na agência de regulação, que cuida de todos os contratos, Consórcio Guaicurus, Águas do Guariroba, Solurb, lá tem um ótimo técnico, que é um ótimo técnico, um ótimo especialista, porém especialista da área de assistência social. Não conhece as concessões, equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, tem dificuldade. Se você pega, por exemplo, no Instituto de Previdência e no plano de saúde, ao invés de você ter um especialista em plano de saúde do servidor, que é o Servmed, tem um sindicalista sem preparo na área. Na área do esporte, você tem uma pessoa ótima, mas um ótimo médico. Seria talvez um bom secretário na área de saúde. E hoje está cuidando do esporte. Está aprendendo do cargo. Você pega, por exemplo, na área política. Você tem uma secretaria de governo, foi criada uma casa civil e uma secretaria de articulação regional. São 3 pastas políticas. Antigamente só tínhamos uma só dá conta, não precisa de 3. E por último, na área da saúde, nós estamos há 3 meses sem secretário de saúde. E aí, na impossibilidade de nomear um secretário, a prefeita nomeia uma comissão de 7 pessoas. Nenhuma das 7... Primeiro que onde 7 mandam, ninguém manda. Tá? É uma bateção de cabeça que você não imagina. Ordens desencontradas. Nenhum dos 7 membros é médico. Nenhum dos 7 membros é enfermeiro. Nenhum dos 7 membros é especialista na área da saúde. E na ausência de pessoas técnicas, ela escolhe um amigo. Nada contra os amigos. Agora, poderia ser um outro amigo que não um ex-prefeito de Japorã caçado por compra de votos e responde por peculato e por improbidade administrativa. Certo. Então, esses são os problemas de Campo Grande. Problemas de gestão que hoje estão cobrando um preço muito caro. Muito bem, 7h33, conversei com o deputado estadual Pedrocian Neto. Deputado, obrigado pela sua presença. Olha, obrigado, Bruno, uma alegria muito grande estar aqui com você. Parabéns, viu, pelo seu trabalho aqui. Só vejo elogios e a Massa FM crescendo sempre. Muito pelo seu talento de toda a equipe. Parabéns. Valeu, obrigado.